Muito bom dia a todos. Vamos dar então início à videoconferência SICAD Problemas ligados ao álcool e contexto laboral, que será dinamizada pelo Dr. Carlos Cleto, sociólogo das organizações na saúde. Desde 1996 desenvolve trabalho no âmbito das políticas nacionais relacionadas com os comportamentos aditivos, nas valências de tratamento, reinserção social, intervenção comunitária, intervenção em meio prisional, militar e laboral e redução de riscos e minimização de danos. Atualmente exerce funções na Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária do SICAD. O Dr. Duarte Brito, médico interno de saúde pública no ACES de Lisboa Central, especialista em visualização de informação e comunicação em saúde pública, junta-se a nós. A moderação desta sessão estará a cargo do Dr. Manuel Cardoso, conhecido de todos nós, médico de saúde pública e subdiretor-geral do SICAD, a quem passo desde já a palavra. Bom dia, Dr. Manuel Cardoso. Bom dia, doutora Lúcia, bom dia a todos, bom dia, Dr. Carlos Cleto, Dr. Duarte, bom dia a todos os que nos veem e ouvem por esta via. Antes de mais, secundar o que disse a Lúcia a propósito das boas-vindas para esta conferência, esta série, ou este ciclo de conferências SICAD 2021. Esta é a primeira, portanto, dar-vos as boas-vindas, desejar que esta seja uma ótima conferência, vai ser com certeza. Hoje temos um tema que não é propriamente comum, é uma das áreas difíceis sempre de trabalhar em termos de diagnóstico, de trabalhar em termos de intervenção ela própria, não é fácil, particularmente para as empresas a receberem este tipo de intervenções, este tipo quer de intervenções, quer de diagnóstico, e por isso é sempre difícil. Por outro lado, temos que encarar as questões do uso do álcool ou do consumo de álcool em meio laboral sempre em duas vertentes. Uma, a vertente do álcool enquanto substância psicoativa que afeta o comportamento das pessoas enquanto trabalham, enquanto no posto de trabalho, que esse efeito no posto de trabalho ou na ação tem consequências ou pode ter consequências negativas consoante a perigosidade do trabalho ou do posto de trabalho. Por outro lado, ter em consideração que o próprio trabalho, a própria penosidade do trabalho, ou penosidade não só em termos físicos, mas também em termos psicológicos, pode ser objeto de aumento do consumo de álcool pelos trabalhadores. E é por isso que nesta sessão, nesta conferência, vamos ter uma abordagem dupla. E por isso os dois conferencistas. O Carlos Cleto, que tem trabalhado a área do meio laboral desde há muito tempo e que é o responsável no SICAD, tem feito um pouco esse papel, e ele apresentará isso. Tem trabalhado em termos de lançamento de programas em quase todo o território nacional, particularmente em autarquias, mas também em empresas. Portanto, vai nos dar fazer uma abordagem mais lata do que é isto da intervenção em meio laboral, pensando nas questões das substâncias psicoativas, quer seja álcool, quer seja as drogas, e, portanto, qualquer uma das substâncias. O trabalho tem sido muito focou numa componente mais específica que tem a ver com os acidentes, o efeito do álcool e os acidentes em meio laboral. Os dois são bem-vindos, tenho quase a certeza que vão gostar desta abordagem, desta nova, digamos assim, da intervenção neste contexto laboral. Em termos da organização da conferência, a ideia era fazermos pedir ao Dr. Carlos Cleto que faça a sua intervenção, dar-lhe 20 minutos para fazer a intervenção, espero que não se prolongue muito mais que isso, e se isso acontecer, nós podemos abrir durante 5 minutos
a vocês todos para questionarem o Carlos sobre a apresentação dele, uma vez que os focos são ligeiramente diferentes, quer dizer, o primeiro é global, o segundo é mais específico, e depois pedia ao Eduardo Brito que fizesse então a intervenção, apresentasse o trabalho de investigação que ele fez sobre os acidentes em meio laboral, e no fim faríamos 5 minutos para perguntas também ao Duarte, e ficaríamos o resto do tempo para perguntas mais gerais, que eu creio nós vamos ter que acabar por volta das 11h30, e por isso, se conseguirmos organizar bem o tempo, não perturbamos quem está em casa a ver-nos em casa ou nos locais de trabalho, mas quem está do outro lado do ecrã ou da câmara para nos ver muito em termos de tempo, não perturbamos muito e, por outro lado, esperamos passar-vos todas as mensagens que são necessárias e importantes os preletores passarem. Permitam apenas dizer uma coisa, porque hoje é 4 de fevereiro. Hoje é 4 de fevereiro e é o Dia Mundial contra o Cancro. Hoje está a ser lançado pela OMS um programa, digamos assim, chamado United Action Against Cancer. Eu acabei de sair da conferência de lançamento para esta, e como sabem, ontem foi lançado o programa europeu, a Europa contra o cancro, digamos assim. O título não é exatamente este, mas é do mesmo género. Portanto, um dia destes nós vamos fazer também, seguramente, uma conferência focando fundamentalmente o álcool, ou as substâncias psicoativas e o cancro. Absolutamente indispensável não deixar passar a oportunidade para nos podermos juntar a estes lançamentos, porque realmente o número de mortos por cancro é elevadíssimo em termos mundiais e em termos nacionais também, e portanto creio que não podemos perder depois essa oportunidade. E dito isto, passava a palavra ao Carlos Cleto. Carlos, muito obrigado por teres vindo. O currículo já foi apresentado e é vasto. Do trabalho do terreno nós conhecemos relativamente bem. A palavra é tua. Bom dia. Muito obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Vamos ver se corre bem esta primeira videoconferência, é a primeira 2021, o ano em que nós vamos ficar livres desta pandemia e que vamos voltar aos lugares de trabalho, e que a ideia é já abrir este ano com um olhar mais otimista. Mas agora iniciava a apresentação. Primeiro vamos ver se a informática nos respeita. Vou tentar fazer aqui a partilha do ecrã. Penso que está a caminho. Chegou. Agora tiraste. Então carreguei 2 vezes. Só precisas de... Exato. Portanto, neste momento já está, não é verdade? Agora é que está. Muito bem. Força. Durante os próximos 20 minutos vamos falar um pouco sobre aquilo que é o nosso trabalho no CICAD e que tem sido o nosso trabalho no CICAD naquilo que toca à intervenção em contexto laboral. É um setting muito específico e nós estamos neste setting desde a intervenção é feita mais ou menos desde 2001, 2002, e entramos neste contexto na altura em que nos convidaram para ser parceiros técnico-científicos de um projeto europeu que estava a ser desenvolvido em Portugal por uma confederação sindical, pela CGTP. Desde 2002 temos estado em várias organizações, sejam elas pequenas e médias empresas, grandes empresas, em situações fabris, em autarquias, em contexto militar, também em contexto das IPSS. Também fizemos algum trabalho interinstitucional com alguns institutos públicos em Portugal, com empresas municipais, participadas e coparticipadas, e fomos ganhando algum know-how e organizando o nosso trabalho, e ao fim de algum tempo vimos que não se pode trabalhar e fazer intervenção sem haver princípios bases para essa intervenção. Não só a parte científica, que nós já conhecíamos e já desenvolvíamos por causa do trabalho
de há muitos anos da OIT, que depois foi passado para Portugal pela ACT, mas há princípios orientadores. E também no setting meio laboral, os problemas, o consumo das substâncias psicoativas têm que ser vistos como um problema de saúde. Para nós já é um pressuposto, mas dentro de organizações como empresas muito estruturadas, os problemas dos consumos de substâncias psicoativas muitas vezes são vistos como um problema dos recursos humanos passível de ser sancionado e gerido a partir daí. E o nosso trabalho também tem sido desconstruir isso. A questão também é, a princípio, que a questão dos consumos das substâncias devem estar incluídos numa política de segurança e saúde no trabalho. Não deve ser um espaço estanque. E este apoio às questões dos consumos das substâncias psicoativas devem estar integrados em programas mais amplos, em programas de saúde ocupacional, que não podem ser, vamos apontar só ao álcool ou só às drogas, vamos fazer um trabalho mais abrangente naquilo que é a promoção da saúde. Também, quando abordamos empresas ou outras organizações, dizemos que este investimento na promoção da saúde não deve ser visto, esta questão da promoção da saúde não deve ser visto como um custo da empresa, mas como um investimento da empresa. Também focamos sempre de princípio que a questão, o trabalho, o ir trabalhar, comporta naturalmente por si o risco do dia-a-dia, o risco de uma atividade profissional, e que o nosso trabalho é mesmo no sentido de, se já é um risco trabalhar, não queremos acrescentar outros riscos. Outra coisa que sublinhamos sempre em todas as intervenções tem a ver com o caráter confidencial de todo este processo. Este é um processo que deve caber exclusivamente, em termos de dados, apenas à saúde ocupacional, apenas à medicina do trabalho, e tem que haver uma separação muito clara entre o que é a saúde ocupacional e depois os dados passados para os recursos humanos. Parece uma coisa muito básica, mas não é visto com esta naturalidade por muitas organizações. Vale a pena falarmos das linhas com que nos cosemos. Vale a pena falar do que é que são os nossos instrumentos de trabalho e de que forma é que eles têm influído. Os primeiros instrumentos de trabalho nesta área em Portugal foram desenvolvidos pela ACT, em traduções feitas da OIT, e estes dois primeiros, eu sou daltónico, mas tenho a ideia que o primeiro livro é o verde, o segundo livro será ali um bordeaux acastanhado. Estes dois primeiros livros, sendo que o segundo livro que está no meio já teve um apoio naquilo que foi a supervisão científica da tradução para português, foi editado pela ACT a partir de um original da OIT. Estes dois livros foram, durante muito tempo, os livros base para a intervenção em Portugal. O que é que acontece? Acontece que estes dois livros base para a intervenção trazem-nos boas práticas e as guidelines de intervenção a nível planetário. Acontece que Portugal tem pressupostos únicos que calham, portanto, que encaixam exatamente naquilo que são os pressupostos da Comissão de Ética do Grupo Pompidou, que tem a ver com a parte do processo de rastreio, controle das substâncias psicoativas neste contexto específico, em contexto laboral. Este trabalho do Grupo Pompidou aborda não só a questão dos testes no local de trabalho, como a questão dos testes do álcool e das drogas nas escolas. Em Portugal ainda não se colocam essas questões, já se colocaram algumas, mas ainda não se colocam muitas, e Portugal está vinculado àquilo que foi a decisão dessa Comissão de Ética do Pompidou, e tendo em conta que havia muito trabalho ou muitas orientações esparsas, espalhadas não só pela legislação como por algumas orientações ou guidelines, o CICAD em 2006, 2007, 2008 acabou por desenvolver um trabalho que foi a criação de umas linhas orientadoras para a intervenção em meio laboral feita à medida de Portugal. E feita à medida de Portugal teria que ser feita, não poderia ser feita apenas pelo CICAD, e no desenvolvimento deste documento acabámos por convidar não só a Autoridade para as Condições de Trabalho, não só a Direção-Geral de Saúde, não só peritos na área, mas também acabámos por convidar
duas estruturas representativas daquilo que é um setting específico, designadamente convidámos as confederações patronais e convidámos as duas centrais sindicais nacionais, razão pela qual demorou quase 2 anos a conseguirmos ter um texto consensual, que depois foi o texto que ficou, e é o texto que está neste momento em vigor em Portugal, nestas linhas orientadoras para a intervenção. Estas linhas orientadoras, ao fim de algum tempo, nós reparámos que estavam feitas muito à medida de estruturas, de empresas, mas de alguma dimensão. Logo, não se aplicava à grande parte das empresas que Portugal tem, que são ou micro, ou pequenas ou médias empresas. E aí acabámos por desenvolver um libreto, um folheto, que ajuda não só os técnicos, mas ajuda também os empregadores e os trabalhadores dessas micro e pequenas empresas. Como grande parte do trabalho é feito em autarquias, acabámos por ver que era importante para outras estruturas que não o CICAD, que queiram desenvolver metodologias, que queiram desenvolver este trabalho em CAD, em contexto laboral, acabámos por desenvolver um modelo de intervenção em autarquias, municípios e serviços municipalizados, fruto muito daquilo que têm sido os nossos 18 anos de práticas e boas práticas e de evolução das práticas na intervenção nestes contextos. Desenvolvemos-lo e continua a estar em vigor. Falaremos mais para a frente de alguma coisa como 20 autarquias neste momento, ou no ano passado. Para além dos documentos que apresentámos, há pouco tempo acabámos por receber um convite por parte do Instituto Português da Qualidade para fazermos alguma coisa parecida com uma norma de intervenção, norma fixa, no âmbito da Comissão Nacional da Saúde, e reunimos novamente um conjunto de entidades de referência nacional, como a DGS, como a Autoridade para as Condições de Trabalho, como as Administrações Regionais de Saúde, como, inclusive, a entidade reguladora da saúde, para construirmos este documento que eventualmente será o mais normativo que existe para a aplicação em empresas e em organizações. Porquê é que nós estamos a sublinhar aqui a questão dos documentos? Porque muitas vezes quem nos contacta, quem contacta o CICAD ou quem contacta outras entidades com responsabilidades nesta área, o que vem perguntar é o que é que há, onde é que eu posso descobrir as normas ou as orientações para fazer algum tipo de intervenção. E daí a importância destes documentos já estarem desenvolvidos e estarem disponíveis. Agora, se falamos com que linhas é que nos cosemos, como se estivéssemos a falar de um alfaiate, vale a pena percebermos como é que operacionalizamos de facto estas intervenções. Por onde é que corta a tesoura do alfaiate. E, fruto daquilo que tem sido a nossa experiência, que começou por ser apenas umas intervenções mais preventivas, neste momento achamos que uma intervenção preventiva numa empresa é curto, é pouco. Portanto, neste momento, quando falamos em fazer algum trabalho com as empresas, falamos em trabalho de prevenção e de intervenção. E os passos para operacionalizar estas metodologias são simples. Começa-se por fazer um diagnóstico. Ainda ontem estive a ouvir o professor Henrique Barros a falar da importância do diagnóstico antes de iniciarmos uma intervenção, e daí a necessidade de fazer um diagnóstico à organização. Habitualmente temos alguns instrumentos, não são diagnósticos muito intrusivos, mas são importantíssimos para termos o retrato da organização e das necessidades da organização. Depois, a apresentação formal do projeto é o segundo passo, que pode parecer assim pode parecer uma coisa pouco importante, a questão da apresentação formal do projeto, mas a apresentação formal do projeto é o momento em que se põe na mesma sala, desde os decisores aos trabalhadores, aos representantes dos trabalhadores, e se apresenta o projeto, que terá que ser processo, que teremos de fazer um trabalho para que as pessoas o percepcionem como um projeto que vai ajudar e promover a saúde, e não ser um projeto
que vai andar atrás de quem eventualmente prevarica. Depois dessa apresentação, há a construção do programa, do programa ajustado às necessidades que nós reconhecemos no diagnóstico. Há a criação de conteúdos específicos formativos e de sensibilização para aquela entidade. É feita a formação, é feita a construção e distribuição de materiais informativos. Alguns dos flyers que apareceram aqui já resultam desse trabalho. Há a criação de um circuito de procedimentos e encaminhamentos de trabalhadores com problemas ligados ao consumo de substâncias psicoativas. E esta criação do circuito de procedimentos é muitas vezes o que emperra em algumas intervenções. Porque é muito bonito nós sabermos, olha, isto é assim, isto faz assim, isto deve ser feito desta forma. Agora, dentro da organização, como é que fazemos? Se eu for o chefe, como é que eu faço? Como é que eu desenvolvo isto? Se eu tiver uma questão, vou falar com quem? E muitas vezes, dentro das organizações, é muito difícil fazer este circuito. Outras vezes não, mas nós estamos cá e vamos ajudando as entidades. E ao fim de algum tempo faz a avaliação do projeto e vê se é necessário voltar a trabalhar alguma das áreas. Muito bem, estes são exemplos não só do diagnóstico, resultado dos diagnósticos, neste caso com o material da Câmara Municipal de Coimbra, neste caso com o material da Câmara de Severo do Voga. Nós trabalhamos com câmaras pequenas ou grandes, essencialmente trabalhamos com câmaras que nos solicitam apoio. Agora, o CICAD não tem por si recursos humanos que cheguem para responder a todas as entidades que nos fazem uma solicitação, nem nos faria sentido estarmos em todo o lado sozinhos quando existe no território nacional uma rede de respostas com responsabilidade de intervenção em termos regionais e com responsabilidade em termos de intervenção local. Assim, o CICAD trabalha sempre em colaboração com as ARS, com as DICADs e com os CRIs, sendo que muitas vezes o CICAD faz o lançamento do projeto, faz alguma supervisão, apoia no planeamento e a concretização dos projetos acaba por ser desenvolvida com as estruturas que estão lá mais perto das entidades, com os CRIs, que são também as estruturas que vão dar a retaguarda à medicina no trabalho, no caso de haver situações de trabalhadores sinalizados com alguma necessidade específica, e aí a medicina do trabalho articula com o CRI ou com a DICAD. Portanto, é sempre uma intervenção articulada e agora, finalmente, acho que conseguimos chegar. Ontem estive a trabalhar aqui neste mapa. Nós já estivemos em 20 autarquias, já estivemos em 13 distritos, temos 13 distritos cobertos, já não faltam muitos, mas ainda temos alguns para trabalhar e para desenvolver. Mesmo com a questão da pandemia, esta nossa área de intervenção não baixou muito, porque algumas autarquias, nomeadamente na região do Grande Porto, da área metropolitana do Porto, aproveitaram esta questão de ter muitos trabalhadores em teletrabalho e aproveitaram este momento para desenvolver este projeto. O projeto já vinha há algum tempo, mas intensificaram este projeto, portanto continuamos a trabalhar. Temos também aqui o exemplo de um dos poucos trabalhos que nós realizamos em termos de intervenção em contexto laboral, sendo que o contexto laboral era um contexto militar, neste caso de uma estrutura militar ali na área de Aveiro. Tivemos um bom trabalho com eles, tem uma dinâmica completamente diferente, mas é este trabalho com diferentes organizações que nos vai dando algum know-how e alguma experiência para irmos evoluindo e adaptando cada vez mais às nossas necessidades. Terminando, penso que o nosso trabalho leia-se, o nosso trabalho das organizações, do CICAD, da ARS, dos CRIs, dos DICADs e de todos os outros intervenientes, é mudar um pouco este paradigma, e é a nossa luta. Até há bem pouco tempo, o foco era, portanto, do vosso lado esquerdo, o antigo, o foco estava na doença e havia pouco investimento na saúde dentro das empresas ou dentro de outras organizações, como as autarquias. Agora, o que nós queremos é que o foco seja na saúde, para que a questão da doença seja
uma questão mais diminuta e eventualmente mais fácil de gerir. E era isto que trazia assim para, eu tenho a ideia que ultrapassei bastante o tempo, mas era essencialmente isto que eu trazia assim para a primeira parte da conversa. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Muitíssimo bem. E não ultrapassaste nada ao tempo, estiveste dentro do tempo, foste fantástico também nessa componente. E por isso, muito obrigado. Eu alargava, como prometi, uma vez que o Carlos também cumpriu este tempo, alargava aos participantes e perguntava também à doutora Lúcia se ela vê perguntas ou se alguém quer fazer alguma pergunta ao Carlos Cleto. Aproveitem a oportunidade. É verdade que também disse que podemos, digamos, abrir no fim das duas apresentações, mas se alguém tiver alguma pergunta específica para fazer ao Carlos, faz favor. Este é o momento, vamos estar aqui assim 5 minutos, mas não vamos gastar tempo à espera, diria. Temos só aqui uma pergunta no chat. Qual o concelho no sul do distrito de Setúbal com o qual já trabalharam? No sul do distrito de Setúbal? No sul do distrito de Setúbal já trabalhei. Estou com o microfone ligado. Estou. Sim, sim. No sul do concelho de Setúbal, do distrito de Setúbal, já trabalhámos com o Seixal e continuamos a trabalhar com o Seixal. Já trabalhámos com a Moita, naquilo que foi há uns anos uma sensibilização às equipas, e ainda dentro já trabalhámos com a Câmara Municipal de Palmela, num trabalho que ficou a meio, mas penso que com um bocadinho de boa vontade por ambas as partes, por todas as partes, voltaremos a pegar no projeto que desenvolvemos, e penso que em Setúbal são essas três. Não estou a falhar de nada. Não chegamos a Santiago do Cacém. Não, estivemos lá perto, estivemos em Sines. Estivemos em Sines com uma intervenção bastante grande no Porto de Sines, que estava a reestruturar toda a forma de intervenção em termos de saúde ocupacional e quis introduzir, e introduziu a questão dos testes, a aplicação dos testes do álcool aos trabalhadores, e trabalhámos ainda cerca de um ano com o Porto de Sines. Aproveito para dizer que grande parte daquilo que são as solicitações ao CICAD resultam de questões tão simples como as organizações vêm ter connosco e dizem: nós gostávamos de aplicar o teste do álcool. É uma postura básica, primária, de primeiro passo, leia-se de primeiro passo, mas para nós é excelente no sentido de, muito bem, que nós podemos apoiar naquilo que é a construção desse processo de aplicar o teste. Mas temos que fazer, para apoiarmos, temos que fazer aquilo que é o trabalho todo de retaguarda. Não pode haver um teste, não pode haver uma aplicação de um teste se não houver um regulamento de aplicação do teste. É de lei. Portanto, mas para haver um regulamento de aplicação de teste tem que haver um trabalho prévio feito com a medicina do trabalho. Se é feito com a medicina do trabalho, faz pouco sentido fazer este planeamento só com a medicina do trabalho, se há outras áreas da empresa ou da organização que vão ser intervencionadas. E passo a passo, aquilo que era o pedido da empresa ou da organização, dizendo eu quero o teste do álcool, passo a passo vamos trabalhando com as entidades no sentido de fazer um projeto mais alargado de saúde ocupacional, que um dos instrumentos será a aplicação do teste. Portanto, é um trabalho de crescimento da organização apoiado por nós e pela Medicina do Trabalho e por outras entidades que se juntem a nós. Muitas vezes a ACT está connosco, outras vezes são os sindicatos que estão connosco, outras vezes são as empresas de higiene e segurança que estão connosco também no desenvolvimento deste projeto, e assim vamos ganhando, a intervenção vai ganhando corpo dentro daquela organização. Ok, bom dia, Carlos. Lúcia, não sei se temos mais alguma questão. Só queria... Temos aqui não sei se posso avançar aqui com esta questão. Tenho aqui a Carla Oliveira a perguntar
como chegam às empresas, autarquias? Elas solicitam a vossa intervenção ou vocês propõem? Sim. Ok, obrigado. Bem perguntado. Nós gostávamos muito de nos propormos às estruturas, às empresas, às autarquias. Tivéssemos nós estrutura nacional com capacidade de resposta e nós daríamos o primeiro passo. O que tem acontecido muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, são as organizações, as empresas ou as autarquias a virem ter connosco, a solicitar algum tipo de apoio. Outra das formas do início deste trabalho é muitas vezes quando uma autarquia, por exemplo, tem necessidade de desenvolver um projeto deste género, contacta o CRI e a maioria dos CRIs tem formação nesta área e já colaboram connosco há bastante tempo e faz a articulação com o CICAD e entre nós, o CRI e o DICAD, fazemos o desenho de uma intervenção feita à medida com aquela estrutura. Ok, muito obrigado, Carlos. Eu queria só, em relação a toda esta apresentação do Carlos, dizer-lhe que quando ele fez a referência dos documentos, e nomeadamente das guias de orientação, e fez referência, digamos, ao conjunto, ao grupo alargado que contribuiu para aquela construção daquele guia, ele referiu várias entidades, não referiu uma que me parece extremamente importante neste momento, até pelas perguntas que foram feitas, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Exato. O documento, quando saiu com a chancela da Comissão Nacional de Proteção de Dados para que as orientações que são dadas, nomeadamente na elaboração dos regulamentos, que nós acabamos por, como o Carlos mencionou bem, por apoiar, temos sempre essa garantia de que não damos indicações de alguma coisa que pode colidir com aquilo que são os direitos e a proteção de dados individuais das pessoas e, portanto, penso que essa era uma nota que gostaria de vos deixar. Dito isto, passava a palavra ao Duarte. Carlos, mais uma vez, muito obrigado, estiveste muitíssimo bem e não te vais embora, naturalmente, no fim haverá mais perguntas, mas passava a palavra ao Dr. Duarte Brito. Enfim, este não é claramente o CICAD. Duarte acabou de fazer um trabalho de investigação na área do álcool e os acidentes relacionados com, e, portanto, é aqui uma ligação muitíssimo mais direta. Duarte, muito obrigado por teres aceito o convite e por estares connosco. A palavra é tua, faz favor. Obrigado, eu agradeço o convite e espero também que a apresentação e este trabalho que eu fiz vá de encontro ao que pretendem também. Creio que já estão a ver a apresentação, certo? Com certeza, sim, sim. Muito bem. Então, bom dia a todos. Eu sou Duarte Brito, como já referi, sou interno de saúde pública no ACES de Lisboa Central e fiz este trabalho durante um estágio de investigação no CICAD em 2019. E o trabalho incidiu sobre o que seriam os padrões de consumo de álcool que estavam associados aos acidentes de trabalho em Portugal, especificamente em 2016 e 2017. E então vou-vos tentar mostrar as principais conclusões. No fundo, só para dar um contexto muito rápido, estamos a falar do consumo de álcool enquanto fator de risco, mas também enquanto doença, e que na verdade acaba por ser aceito socialmente, é um risco que é aceito socialmente, não só em Portugal, mas noutros países também. Contudo, em Portugal, o que nós verificamos é que existe um consumo diário bastante elevado e que existe também um consumo nos últimos 12 meses, ainda que não seja diário, também muito elevado quando comparado com o padrão europeu. Por outro lado, também na Europa o consumo é muito diferente. Nós sabemos que em Portugal temos um consumo, digamos, mais regular e menos intenso, centrado sobretudo no consumo de vinho e de cerveja, enquanto noutros países da Europa estamos a falar de um consumo mais elevado de bebidas brancas, de bebidas espirituosas.
E tudo isto, em conjunto com os determinantes que nós já conhecemos, quer a predisposição genética, quer características dos indivíduos, depressão, fatores socioeconómicos, de menor literacia, de menor poder económico, vai predispor a um consumo de álcool que vai ter consequências, como nós já falámos, quer na saúde, quer a nível socioeconómico. Estamos a falar, muitas vezes está relacionado com violência, com despedimentos, e também a nível laboral, onde eu vou particularizar os acidentes de trabalho. Aqui, quando eu fiz esta investigação, foi na altura em relação aos dados de 2016 e 2017, por isso quis enquadrar os dados do número de acidentes de trabalho desse ano e não dos mais atuais. Estamos a falar de cerca de 200 mil acidentes de trabalho em um ano em Portugal. Ainda que que tenham, em termos proporcionais, 138 vítimas mortais. Não, proporcionalmente não é um valor muito grande, mas estamos a falar de pessoas que morreram a trabalhar, o que é sempre de lamentar. O que também é de destacar é que Portugal, não só em termos do número de acidentes de trabalho, estamos a falar do absentismo que estes acarretam. E estamos a falar do país que na altura era o que tinha a maior taxa de absentismo, superior a 4 dias, o que é bastante relevante. Por outro lado, também estamos aqui a falar de um consumo de álcool que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, está relacionado com 25% dos acidentes de trabalho. E isto depois vai ser influenciado quer pela disponibilidade do álcool, quer pelo consumo por colegas, pelos horários de trabalho, por o trabalho por turnos, as condições de higiene. Pronto, tudo isto vai ter uma grande influência nos acidentes de trabalho. E precisamente por perceber que este problema não era somente relacionado com o consumo de álcool, como já referiram, e bem, houve aqui um trabalho prévio de enquadrar o que seriam os vários determinantes, os vários fatores relacionados com o consumo de álcool, mas também com a ocorrência de acidentes de trabalho. E como tal, então, aqui acabei por dividir estes fatores baseado em outros modelos já existentes, por os dividir em fatores na comunidade, no local de trabalho e também individuais. E todos eles acabaram por ser tidos em consideração ao fazer a análise que vos vou mostrar adiante. Ora, eu, enquanto interno de saúde pública, também era para mim importante mostrar que que o consumo de álcool e os acidentes de trabalho são um problema de saúde pública, de facto. Estamos a falar quer do consumo, quer dos acidentes de trabalho, que têm elevada morbilidade, que são muitos casos, quer de consumo de álcool, quer de acidentes de trabalho, e também as repercussões que depois têm ao longo da vida. São situações que podem ocorrer uma única vez e que vão prejudicar a pessoa para o resto da sua vida. E que, apesar de tudo, são intervenções com uma elevada vulnerabilidade, ou seja, que podemos fazer prevenção delas, podemos trabalhar para que elas não aconteçam e, acontecendo, conseguimos, de alguma forma, ter já estratégias de recuperação, de reabilitação. O que também motivou esta investigação foi precisamente o facto de é uma área que não está muito trabalhada em termos de investigação nos anos mais recentes. Era sobretudo assente em classes específicas de trabalhadores, e aqui eu quis dar um foco mais genérico. E, por outro lado, também há alguns, não são lapsos, mas há ainda algumas limitações na caracterização dos acidentes de trabalho em relação ao consumo de álcool. Portanto, o que eu acabei por fazer foi centrar-me numa pergunta muito específica de quais é que são os padrões de consumo de álcool que estão associados à ocorrência de acidentes de trabalho em Portugal, e foi a esta pergunta que eu procurei responder. E fui-me basear no inquérito nacional, no quarto inquérito nacional do consumo de substâncias psicoativas na população geral, feito em 2016 e 2017,
a pedido do CICAD e portanto foi, digamos que era um manancial de informação, a base de dados que tinha informação mais relevante, mais atualizada também, à data, sobre este tema. E só aqui para particularizar que estamos a falar de um inquérito que focou a população residente em Portugal, mas não incluía pessoas que não falavam português. Portanto, estamos aqui sempre uma limitação a nível laboral. Sabemos que há uma franja da população que não fala português e essa não foi incluída. Ora, em termos só muito rápido de metodologia que eu usei, no fundo peguei nos acidentes de trabalho e fui compará-los com as outras variáveis que consegui obter no inquérito, enquadradas naquele modelo que vos mostrei inicialmente. E, portanto, acabei por fazer primeiro uma análise univariável, ou seja, a mostrar como é que estava a situação, como é que, no fundo, os resultados base do inquérito, mas depois fui relacionar estas várias variáveis, os acidentes de trabalho, com o consumo de álcool, com a disponibilidade, com a frequência de consumo, etc. E isso já vos vou detalhar agora. Pontos assim fulcrais da análise univariada que eu fiz, ou seja, a análise sem qualquer tipo de interpretação, são os resultados do inquérito. Acho que, em termos do principal, estamos a falar de um consumo de binge drinking, uma prática de binge drinking de um quarto das pessoas que responderam. Aliás, mentira, um quarto das pessoas que consumiram álcool nos últimos 12 meses, sendo que quase 60% refere que consumiu álcool nos últimos 12 meses. Portanto, é uma percentagem bastante elevada e que me surpreendeu. Por outro lado, também temos 40% das pessoas que não atribuem ou atribuem pouca importância ao consumo excessivo. E então isto também nos mostra que há aqui um trabalho a fazer em termos de consciencialização da população para as consequências do consumo de álcool. E, para além disto, outra coisa que me deixou muito surpreso foi precisamente cerca de 30% das pessoas que responderam têm álcool disponível no local de trabalho. E estamos a falar, grosso modo, de 1/3 das pessoas, o que também é bastante, sendo que 6% refere consumir nas pausas laborais. Portanto, são dados que chamam a atenção e que mostram também que há aqui áreas a trabalhar. Ora, aqui está agora os resultados, se calhar, mais relevantes que eu tenho para vos mostrar. Primeiro, a análise bivariada, ou seja, o que é que relacionado com os acidentes de trabalho, o que é que parece estar relacionado com os acidentes de trabalho e que leva ao aumento destes. Estamos a falar, por exemplo, do aumento de consumo mais de 10 bebidas, o consumo em pausas laborais, mas depois também temos aqui outros fatores não relacionados diretamente com o consumo de álcool, com a insatisfação laboral, com baixos rendimentos, com os turnos rotativos também, e pronto, temos aqui do lado direito as características protetoras, vamos assim dizer, os fatores protetores, em que, só para vos explicar, a inexistência de ações de prevenção é um fator protetor. É um fator protetor porque tenderão a não existir onde isto não é um problema. Ou seja, não é o facto de não existirem as ações de prevenção que protege contra o consumo e contra a ocorrência dos acidentes de trabalho. E, obviamente, o facto de ser reformado é protetor contra os acidentes de trabalho porque a pessoa não está a trabalhar. Para além desta análise bivariada, o que depois fiz foi juntar os principais, digamos, um dos fatores de cada um dos tópicos que eu podia encontrar no inquérito e construir um modelo de análise da regressão logística múltipla. Isto para quê? Para conseguir mostrar como é que as coisas funcionam na realidade. A análise anterior, no fundo, estava a comparar sempre um fator com os acidentes de trabalho. E aqui, o que eu tentei foi juntar os vários fatores mais relevantes, a escolaridade, os rendimentos, o stress profissional, que também estava associado à ocorrência de acidentes de trabalho e o trabalho por turnos, e procurei juntar isto tudo com os fatores associados ao consumo de álcool, frequência, quantidade
e o contexto. Por isso, fiz duas análises diferentes e aqui considerei estes vários fatores de confundimento e acrescentei o score audit total, ou seja, a análise mesmo só pelo score audit. E aqui o principal destaque foi a grande relevância da ocorrência de acidentes de trabalho associados ao consumo dependente, ou seja, score audit acima de 20, foi a maior relação. E também aqui surgiram os turnos intermitentes como bastante relevantes. Ou seja, deixar aqui claro que não só o consumo de álcool, mas também o facto de existir um trabalho por turnos predispõe à ocorrência dos acidentes de trabalho. Para além disto, a diferença entre esta análise e a anterior foi que separei, no fundo, o score audit na frequência e na quantidade, aliás, na frequência de consumo, na quantidade de consumo e na frequência de binge drinking. Ou seja, isto para perceber qual delas influenciava mais a ocorrência de acidentes de trabalho. E, de facto, a conclusão a que cheguei foi que a frequência de binge drinking e a quantidade de álcool têm influência sobre os acidentes de trabalho, mas a frequência global de consumo não. Ou seja, no fundo, o consumo moderado ou baixo não se mostrou significativamente associado à ocorrência de acidentes de trabalho. E aqui manteve-se a mesma a relevância dos turnos intermitentes, também da insatisfação laboral e da baixa escolaridade. Portanto, estamos a falar aqui, é impossível dissociar uma coisa, a análise do consumo de álcool destas variáveis e como tal, a intervenção do álcool na área do álcool a nível laboral também tem que ter em consideração que não apenas ela influencia a ocorrência de acidentes de trabalho. Ora, isto para tentar dar um contexto dos dados que eu encontrei e do que se passava no resto do mundo. Estamos a falar pronto, é uma evidência que, sobretudo a que existia em Portugal e no estrangeiro, é anterior ao ano 2000. Mais alguma já terá sido produzida, mas é muito escassa. E estamos a falar que era a associação ao sexo masculino, a associação ao grau de escolaridade mais baixo, também a associação aos turnos intermitentes, surgem várias referências e o aumento dos acidentes de trabalho associado à frequência de binge drinking, tudo isto já está referenciado na evidência internacional. Também esta associação que não existe com a frequência geral também já está referenciada. Mas aqui uma das principais diferenças que, em relação a Portugal, em relação aos outros países, centra-se no consumo de bebidas em pausas laborais. Portanto, estamos a falar que quase 20% das pessoas refere consumir álcool nas pausas laborais. Por pausas laborais estamos a falar incluir o almoço e pausas intermédias. E os outros países onde foram analisados estes dados, estamos a falar da Bélgica, que teve 11%, da Dinamarca 14%, e depois os Estados Unidos 7%, a Polónia 8% e a Holanda 4%. São valores muito diferentes dos nossos e que apesar de não estão diretamente relacionados com a ocorrência dos acidentes de trabalho, não detectamos essa associação já na parte da análise da regressão logística, mas são valores muito diferentes e que terão alguma influência no consumo diretamente. Pronto, aqui só para vos mostrar algumas das limitações que tive ao realizar este trabalho. Estamos a falar em 12.000 respostas ao inquérito nacional, cerca de 400 referiram ter um acidente de trabalho, o que depois, desagregando por várias variáveis, leva a que haja algumas contagens bastante reduzidas, o que depois afeta a análise e, por exemplo, não permitiu uma análise por áreas laborais, o que seria bastante interessante de se fazer. Mas, como depois, em algumas áreas ficavam números muito reduzidos, não ia ser representativo e optei por não fazer essa abordagem.
Depois, e obviamente elas vão diferir, como a evidência já mostrou, há determinadas profissões que predispõem mais ao consumo de álcool e aos acidentes de trabalho, construção civil, meios de transporte também. E, para além disto, estamos a falar de um estudo transversal, ou seja, não é possível associar uma causa ao efeito, percebemos que estão associados, não podemos dizer que os acidentes de trabalho acontecem porque existe o consumo de álcool. Podemos dizer que eles estão associados, mas não garantir que aquele acidente aconteceu por causa do consumo de álcool. E por outro lado, também sabemos das limitações que este tipo de inquéritos tem. As pessoas tendem a subreportar o consumo de álcool, a subreportar os acidentes de trabalho, estamos a falar, pronto, podem não ter a percepção do risco, e vimos que 40% não considera que o consumo excessivo seja relevante para os acidentes de trabalho, mas também podem não ter uma percepção do risco que o consumo de álcool e que os acidentes de trabalho têm ao responder. Podem responder porque querem parecer bem, vamos assim dizer, de uma forma simples. É o chamado viés de aceitabilidade social. Pronto, isto foram as principais conclusões que eu retirei neste trabalho. Ficou claro que existe uma associação entre o consumo de bebidas alcoólicas e a ocorrência de acidentes de trabalho na população portuguesa em idade ativa, não só em áreas específicas, mas na população como um todo. E aqui também queria deixar algumas linhas para possível discussão, que era a possível diminuição da venda de álcool em local de trabalho, a melhoria dos registros sobre acidentes de trabalho, porque de facto nesse momento não é registado o consumo de álcool, o nível de alcoolemia associado, ou seja, perde-se aqui imensa informação quando a pessoa, na sequência de um acidente de trabalho, vai ao hospital. Há aqui muita informação que se perde e que depois não permite analisar em maior detalhe. E por fim, acho que também é importante perceber como é que o Covid influenciou não só o consumo de álcool e também a ocorrência dos acidentes de trabalho, que obviamente tem muitas nuances a trabalhar. Se quiserem depois consultar o artigo, esta investigação foi publicada há poucos meses na Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional e com o QR Code que está no ecrã podem aceder rapidamente. Obrigado. Muito bem, Dr. Duarte, por esta abordagem que nos trouxe. Realmente o consumo, como disse no início, o consumo de álcool em meio laboral ou relacionado com o contexto laboral tem importância significativa. É difícil de abordar por todas as razões e mais algumas. O Carlos trouxe bem a ideia de que a maior parte das vezes, quando nos pedem ajuda para intervir, é porque querem fazer o diagnóstico individual de consumo, muito mais na questão dos recursos humanos, para fazer um diagnóstico personalizado para poderem intervir em termos legais, digamos assim, ou em termos punitivos para quem consome, eventualmente porque houve acidentes, porque houve ausências ao trabalho. Aliás, uma das consequências dos consumos é o absentismo, ou dos consumos do uso nocivo do álcool, para além daqueles que referiste em relação ao acidente propriamente dito, é o absentismo em termos gerais. Uma outra característica é o presenteísmo, que é realmente o estar no trabalho, mas não ter capacidade para desenvolver a ação, para desenvolver trabalho efetivo. E, portanto, isso faz com que seja difícil trabalhar esta área ou esta problemática no meio laboral, até porque, como na área das ilícitas, diagnósticos de consumos exagerados ou de problemas relacionados com digamos, uma estigmatização ainda para a empresa que ela não quer ter e, portanto, a dificuldade em receber esta informação é grande.
por último, dizer que também em relação ao último slide que apresentaste, nomeadamente em relação aos dados que podiam ser colhidos com o acidente e a relação com o álcool, como há para outras situações, nomeadamente para a violência doméstica. No diagnóstico que é feito, há a pergunta se há consumo de álcool ou se houve álcool por trás daqueles comportamentos. Julgo saber que um dos problemas maiores para o não registro, mesmo havendo o registro dos acidentes, o não registro da relação com o álcool tem muito a ver com uma consequência que parece existir, que é as seguradoras, se houver por trás uma referência a um estado de embriaguez ou de consumo de álcool que possa ter tido uma influência direta naquele acidente ou naquela situação, já não vai cobrir, ou vai ter, digamos, cobrir as despesas desse mesmo acidente, parece já não ser tão linear e, portanto, nem empresas, nem trabalhadores estão interessados em fazer esse registro. Portanto, tem que haver aqui ainda um outro trabalho, digamos, por fora, para se conseguir fazer este diagnóstico, para depois poder intervir melhor. Lúcia, temos muitas perguntas. Vejo uma mão no ar e, se não houver perguntas escritas, damos a palavra ao Sérgio Oliveira, que para ele poder fazer os comentários. Sérgio, eu penso que o Sérgio Oliveira, se é aquele que nós conhecemos, é o diretor da revista Dependências e, portanto, as perguntas dele são sempre assertivas, mas vamos ver se há outras. Lúcia, por favor. Só dar aqui. Antes de dar a palavra ao Sérgio, veja se há outras perguntas que queira colocar. Temos só aqui a Elizabeth Santos, que pergunta Sérgio, se este trabalho de investigação está publicado, este trabalho de Duarte, e neste caso... Ainda está a resposta no ecrã, não é? Se pode ter acesso à publicação da investigação. E tinha uma pergunta que eu penso que ainda era para o Carlos Cleto, é como é que é feita a articulação com os CRIs? Não sei se... Então, deixa o Duarte responder. O Duarte já tinha respondido, a coisa é clara, mas mesmo assim penso que a pessoa também já percebeu, mas vale a pena voltar a referir. Okay. Em relação à publicação, pronto, está no ecrã, não é? Essa parte está clara. Aqui... Okay. Pronto, em relação à articulação, não me tendo centrado aqui tanto nessa parte da investigação, não sei se não será melhor da parte do CICAD. O Carlos responde, porque a pergunta é para ele. Carlos, por favor. Muito bem. Em relação à articulação com os CRIs, como eu referi, quando há uma entidade que nos contacta no sentido de desenvolver algum tipo de trabalho nesta área, faz-nos pouco sentido que seja o CICAD em Lisboa, que esteja permanentemente a dar respostas e a articular sozinho com, por exemplo, Famalicão. É uma das entidades, a Câmara Municipal de Famalicão está neste momento num projeto connosco. Ou Esposende, que está num projeto connosco. Faz pouco sentido. Agora, quando somos convidados, levamos connosco, em articulação com o DICAD e com a ARS, naturalmente levamos connosco o representante do CRI, que fará a ligação da resposta local ou regional àquela entidade. Porque, da mesma forma que nós vamos fazer uma intervenção com a qual nós podemos jogar, que é fazer o diagnóstico, o planeamento, a supervisão das intervenções, o desenho da formação, da sensibilização, em que há um papel, se calhar mais direto do CICAD. Há outras intervenções no local, nomeadamente a articulação entre a medicina do trabalho e as respostas aos CAD locais, imaginando que há uma situação em que foi sinalizado pela medicina do trabalho um trabalhador que necessita de um acompanhamento terapêutico por causa
do volume de álcool que ele está a consumir diariamente. E essa é uma resposta que o SICAD naturalmente não pode dar. Mas daí a importância de, desde o planeamento, estar neste grupo de trabalho dentro da organização ou dentro da Câmara Municipal, um representante do CRI, porque o CRI vai ser a retaguarda da medicina do trabalho. Porque algumas respostas a trabalhadores não podem ser dadas pela medicina do trabalho, porque tem a sua intervenção específica, mas nós, estando com este trabalho em parceria, somos a retaguarda para as questões mais específicas do álcool, dos consumos das ilícitas ou do jogo, por exemplo. A articulação com o CRI faz-se, diria, naturalmente, porque eles são, neste momento, a resposta local. Muito bem, muito obrigado, Carlos. Duarte, pedia-lhe agora, se calhar, que despartilhasse. Lúcia, não sei como é que faz depois a seguir. Entretanto, dava a palavra ao Sérgio. Sérgio, quer colocar a sua questão? Estão-me a ouvir? Sim, sim. Ok, obrigado. É que eu coloquei no chat, mas há qualquer coisa que isto está a correr muito bem, mas não faz mal. Eu tenho duas questões. Uma é mesmo para o moderador também, porque o moderador, o Dr. Manuel Cardoso, quando esteve na Assembleia da República, colocou um problema que eu julgo que é um problema central, que é o problema da disponibilidade que existe relativamente ao álcool, e era também a percepção de risco com que, sobretudo, os bebedores excessivos e os nossos jovens estão a consumir. Ou seja, são estes dois grandes problemas que eu julgo que me levam a colocar-lhe esta questão. Feito o diagnóstico, como é que nós resolvemos, de facto, este problema? Este era para o Dr. Manuel Cardoso. E aproveito para colocar ao colega... Não sei se ele está cá, mas está bem. Está que estou a ver. A questão era o seguinte, ele falou que reuniu com os sindicatos, com as organizações patronais, para o problema do consumo em meio laboral. Há uma que não tem entidade patronal, será seguramente o governo, que é a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que representa mais de 125 mil trabalhadores. 90% destes municípios têm cantinas, e agora tem ainda a agravante de ter também as empresas de transportes públicos e de passageiros inseridas no contexto dos municípios, sobretudo nas grandes capitais. O que eu pergunto é a percepção que têm, de facto, os dirigentes autárquicos, e eu não digo o nome do dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, que diz que tem reclamado junto das autarquias, de facto, muita informação clara e específica para os problemas do consumo nocivo do álcool, do tabaco, porque ele diz que o tabaco até já nem se fuma dentro da autarquia, mas o consumo de álcool consome-se dentro da autarquia, algumas até têm bares e até têm cantinas, onde seria muito fácil esta entidade empregadora poder colaborar na situação do consumo abusivo do álcool e para a segurança no trabalho dos seus trabalhadores, mas também das pessoas que eles transportam. São estas duas questões. Muito bem. Carlos, quer responder? Sim, acho que respondi aqui em duas partes. Para já agradecer a pergunta do Sérgio, extremamente pertinente. Muito bem. Eu também assino por baixo esse agradecimento ao Sérgio, que é sempre super pertinente. Obrigado, Sérgio. Vamos dividir a resposta aqui em duas questões. Primeiro, uma que tocava naquilo que o Dr. Manuel Cardoso acabou de falar sobre a questão da aplicação dos diagnósticos. Nesta metodologia que nós temos de intervenção nas entidades, há uma aplicação de um questionário diagnóstico para nós ficarmos com a fotografia da organização. Que cuidado especial tivemos nesse focar do ângulo da fotografia? Nós não fazemos questionários, o questionário que nós desenvolvemos não é um questionário de você faz isto ou comporta-se desta maneira, porque aí saberíamos, tínhamos um enviesamento da resposta. O questionário diagnóstico que nós fazemos é essencialmente sobre a questão da percepção, a sua representação sobre uma questão.
E é aqui que nós fazemos a leitura da percepção do risco. Nós nunca perguntamos à pessoa, Vossa Excelência bebe? Não, não é isto, a pergunta não deve ter esta. Mas perguntamos sempre, considera que a bebida... E aí nós apontamos o diagnóstico para a percepção do risco. E esse trabalho da percepção do risco, a talho de foice do que acabou de dizer, é essa percepção do risco que nós vamos trabalhar depois com as chefias e os trabalhadores. Porque trabalhando a percepção do risco, trabalhamos depois a alteração dos comportamentos e, eventualmente, o trabalho de se consumir menos ou não se consumir durante as horas de trabalho. Isto é uma parte da resposta. Agora, em relação à outra parte da resposta, a pergunta sobre transportes, que são da responsabilidade das câmaras municipais, ao somar o trabalho que é necessário fazer com os funcionários camarários que são responsáveis pelos transportes. Da mesma maneira que é necessário fazer o trabalho com os trabalhadores camarários que são responsáveis pelas escolas. Porque as escolas também, neste momento, é a Câmara Municipal, parte dos trabalhadores das escolas são de responsabilidade da Câmara Municipal. E os trabalhadores que também da responsabilidade da Câmara Municipal são os SMAS, os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, de grande parte das câmaras. São estruturas autónomas das câmaras, mas que não é por causa de serem autónomas que nós não trabalhamos com eles. E muitas vezes adequamos a intervenção. Estou-me a lembrar agora de casos muito específicos. A intervenção feita com a Câmara X é uma intervenção com um cronograma específico, seguido, exceção feita ao grupo dos trabalhadores das escolas, porque com o grupo dos trabalhadores das escolas só podemos trabalhar com esses trabalhadores nas pausas letivas. E temos que adequar o cronograma àqueles grupos profissionais. Portanto, nós quando desenvolvemos trabalho com as câmaras, desenvolvemos trabalho com todas as estruturas que as câmaras têm. Portanto, por causa disso é que nós fazemos, na própria metodologia, nós chamamos municípios, serviços municipalizados e autarquias, porque muitas vezes também trabalhamos com as juntas de freguesia. Nós trabalhamos. Agora, conseguimos chegar a todas? Não. Não conseguimos. Não temos recursos humanos nem capacidade para chegar às 380. Mas vamos trabalhar... São menos. 308. 308. Mas trabalhamos em articulação com os CRIs e conforme nos vão chegando as solicitações, vamos pondo o trabalho no terreno e vamos desenvolvendo, avaliando e ver se, ao fim de algum tempo, voltamos a ter necessidade de, por exemplo, voltar a aplicar o diagnóstico para ver se houve alterações de comportamentos ou de percepção de risco daqueles trabalhadores, para fazer uma segunda volta ou uma segunda leva de projeto de intervenção para que as coisas melhorem, basicamente. Não sei se fui claro, se respondi suficiente, Sérgio, de forma suficiente à tua pergunta. Obrigado, Carlos. Eu diria que ainda, eu sei que nós temos outras perguntas, mas tentar responder, ir mais além nas perguntas que o Sérgio colocou. Há aqui duas dimensões que é preciso terem atenção quando falamos do meio laboral e da intervenção em meio laboral. A primeira é a dimensão da própria entidade, da própria empresa, porque isso faz com que tenha ou não tenha serviços de medicina do trabalho ou de saúde ocupacional obrigatórios. A maior parte das nossas empresas, como o Carlos referiu no início, são micro e pequenas empresas e, portanto, a intervenção dentro dessas entidades é muito mais complicada, muito mais difícil, não tem esta dimensão e este pedido que o Carlos fez e, portanto, essa noção tem que ser algo muito mais universal em termos preventivos e tem que se lá chegar de um outro modo. Por outro lado, em relação à pergunta de se as câmaras municipais ou se a Associação Nacional de Municípios estava envolvida na elaboração dos guias, está envolvida na elaboração do guia para os municípios, seguramente, e também na primeira. Aliás, como sabem,
A Associação Nacional de Municípios é um dos membros do FNAS, que organizamos para discutir as questões do álcool. A grande questão relacionada com a Associação Nacional de Municípios ou com os municípios ou com a Associação Nacional de Freguesias, que também faz parte do FNAS, é que a representação ou a representatividade de uma associação não significa que a sua presença num destes fóruns, ou neste caso no Fórum Nacional Álcool e Saúde, seja uma verdadeira representação da associação. E aquilo que é o nosso esforço sempre é que realmente haja uma representação e que ela seja transposta para a associação e seja prestada, seja passada a todos os membros da associação, portanto, a todos os municípios. Aquilo que normalmente temos, e como sabem, julgo que a maior parte de vós saberá que a participação no Fórum Nacional Álcool e Saúde tem como pano de fundo a existência de um compromisso, de um projeto da própria entidade, no sentido de concorrer para, digamos assim, a redução dos problemas ligados ao álcool. Nestes casos destas associações, não são apenas a Associação de Municípios e de Freguesias, mas foi a pergunta que o Sérgio fez, habitualmente os representantes têm projetos e apresentam projetos relacionados com a sua própria autarquia, com a sua intervenção específica e não no âmbito da associação. Portanto, hoje já temos muitos municípios, apesar de tudo, porque temos outras organizações para além da Associação Nacional de Municípios, nomeadamente a Associação dos Municípios Saudáveis, por exemplo, que já concorrem para que haja digamos assim, uma discussão mais aprofundada nestas áreas que preocupam em termos de saúde. E, portanto, penso que isso é um caminho que tem que ser percorrido, mas tem que ser percorrido em todas estas vertentes. O Sérgio perguntava pela percepção e a Assembleia da República, a percepção de risco, particularmente nos jovens, que tendo melhorado, não atingimos os objetivos que pretendíamos atingir. E eu creio, e também já me ouviram dizer isso, que esse é um trabalho que tem que ser aprofundado na área da prevenção, em termos todo o trabalho que é feito, particularmente com o meio escolar, tem que aprofundar esta ideia da percepção de risco, até porque mais do que ou para além da percepção de risco, aquilo que nós temos tido é um aumento dos consumos, nomeadamente aos 18 anos, e persistente ou consistente ao longo dos últimos 5 anos ou 6, e, portanto, é uma preocupação grande. Nós temos que ser mais capazes de intervir, nós, a escola, a educação, mais capazes de intervir nesta passagem da mensagem do risco do consumo de álcool, nomeadamente de um consumo maior do que uma bebida ou de 2 bebidas nos adultos e nunca nos que têm menos de 18 anos. Depois falamos, e estas coisas são contraditórias, são mais ou menos paradoxais, nós falamos do risco que é o consumo, seja um consumo sem ter padrões de risco, um consumo regular, por um lado, mas depois temos uma facilidade de acesso, uma disponibilidade descomunal. Quer dizer, e temos uns últimos anos em que algumas das medidas mais pragmáticas na redução do acesso a bebidas, que é ter uma política de preços, nós verificamos que nos últimos anos, o pouco que tínhamos, que era a taxa especial sobre o consumo, que no caso do álcool se chama IABA, não é atualizada nem ao nível da inflação nem a nada. Portanto, há 4 anos que isto não muda e nessa perspectiva a facilidade de acesso por via do preço essa facilidade está muito aumentada, digamos assim. E esse é um trabalho que tem que ser percorrido. Penso que respondi genericamente às questões levantadas pelo Sérgio e, Lúcia, deixava-te colocar as questões que estão mais em cima da mesa, não sei se são muitas, eu estou a ver aqui uma da Verónica. Temos aqui exatamente uma Verónica que está psicóloga
E ela pergunta, enquanto psicóloga, seria pertinente aplicar o audit como intervenção primária em contexto de consulta, de forma a ter uma melhor percepção do tipo de consumo do paciente? Bom, Carlos, não sei se queres avançar uma possibilidade ou uma resposta. Eu acho que passava essa resposta ao Duarte, visto que o Duarte tem mais experiência de consultório e intervenção direta com pacientes e doentes. Apesar de, como médico de saúde pública, nós não fazemos Também não é essas bem. consultas. Mas, é assim, o audit, estamos a falar de um questionário relativamente curto que vai caracterizar a frequência do consumo, se é um consumo excessivo, se não é. É assim, se essa informação for importante para a consulta que vai fazer, não vejo por que não. Mas é preciso perceber se de facto vai trazer alguma utilidade. Enquanto no consulta. Obrigado, Duarte. Ia pedir à Lúcia para cortar a palavra ao Sérgio, porque ele esquece que está ainda com o microfone ligado e vai falando. Duarte, desculpa, interrompi-te. Duarte, ias acabar ou ficavas por aí? Era mesmo só. O questionário, o audit é público, consegue obter o questionário rapidamente. É uma questão de ponderar se traz algum benefício depois essa informação ou não, na intervenção. Ok, muito obrigado. Eu, em relação a isto, Verónica, diria o seguinte: nós, neste momento, temos para a Medicina Geral e Familiar, a Medicina Geral e Familiar do SNS aplica ou usa fundamentalmente um instrumento de registro chamado S-Clinic, e o S-Clinic neste momento está trabalhado, está preparado com o audit, que, portanto tem este instrumento de diagnóstico, o audit, tem um instrumento de diagnóstico que o assiste para as substâncias ilícitas, e tabaco e álcool, portanto o assiste é um instrumento da OMS para para os vários comportamentos, enfim, vários comportamentos, tabaco, drogas e álcool. E temos ainda um outro instrumento que é o SOGS, para as questões relacionadas com o jogo. Portanto, se os profissionais que trabalham nos cuidados de saúde primários, neste caso a acessibilidade o S-Clinic é para enfermeiros e médicos, mas podem aplicar esse questionário, e aquilo que estamos a fazer é ter ainda uma interoperabilidade entre o S-Clinic e o SIM, o Sistema de Informação Multidisciplinar desta área de intervenção, portanto, da área das drogas e álcool, dos comportamentos aditivos, se quiser, não está completamente aberto. A Covid trouxe-nos aqui alguns constrangimentos, mas essa interoperabilidade existe e pode haver uma referenciação dos cuidados primários para as unidades de intervenção local por esta via. E é automática, rápida, fácil, julgo eu. Não está ainda a 100% porque tivemos aqui algumas dificuldades na implementação ano passado. Isto tem que ser feito com algum critério, até porque a própria aplicação do audit merece algum trabalho de formação, alguma preparação. Isto em relação aos cuidados primários. Em relação ao meio laboral, eu diria que, enfim, nós temos, como sabem, o audit tem duas componentes, tem um questionário com 10 questões, mas há um audit C apenas com 3 perguntas, que é fácil, e aliás esta implementação no âmbito do S-Clinic tem essa vantagem. As perguntas são as 3 primeiras, e é do score que se consegue com essas perguntas é que depois se aplicam as outras 7 questões e se avança para a aplicação completa e a avaliação completa e o contínuo da referenciação e tudo isso, mas para rastreio o Audit 3 é absolutamente fundamental. Portanto, em termos globais e em termos de consultório, tranquilo. A atenção que temos que ter e que ultimamente se tem colocado tem a ver com a forma como esse questionamento é feito. Até que ponto é que, enfim, dependendo da razão
porque o utente se aproxima do psicólogo, do médico de família. Até que ponto é que a aplicação, como dizia o Duarte, do audit é pertinente e não é uma intrusão na sua vida privada? E isso é preciso terem atenção, é preciso haver alguma autorização em muitas circunstâncias para a colocação destas questões, nomeadamente quando se está a trabalhar sob a forma de rastreio ou de identificação precoce e não tanto na componente clínica perfeitamente direcionada. E isso leva-me para o meio laboral. No meio laboral, quem pode aplicar o audit terá que ser a medicina do trabalho. E a medicina do trabalho, seja o médico, seja a equipa de medicina do trabalho, não ou aplica o audit a toda a gente numa consulta de admissão ou naquelas consultas que são periódicas ou de início de trabalho, ou se for num outro contexto, poderá parecer intrusão. Portanto, para rastreio e diagnóstico pode ser feito no início, sempre com o objetivo de trabalhar com o utente e não propriamente, e isso é uma mensagem que tem que passar para o próprio paciente, é que a informação que é colhida no meio laboral nunca passa, não pode passar para, digamos, os recursos humanos da empresa para servirem para a empresa ou poderem usar isso contra o trabalhador. E, portanto, isso parece-me importante ter em conta, sendo que esse diagnóstico realmente só mesmo em contexto de saúde ocupacional e quando a percepção de rastreio for grande. Se o doente vai lá com uma dor no ombro, é capaz de não ser a melhor maneira, a não ser que seja a tal via do acidente, perceber se estava bem ou se não estava. Portanto, é preciso ver o contexto. Hoje, perguntas deste género, as relacionadas com audit ou com assist, têm que ter esse cuidado de não parecer uma intrusão na vida privada da pessoa. Não sei se respondi ao Sérgio e também agora à Verónica. Lúcia, temos mais questões? Neste momento não temos mais questões. Deixem-me só responder a uma questão que eu vi aqui no chat, que se prende com a questão era, pode também esta intervenção ser desenvolvida numa EPSS? A resposta é sim, naturalmente, é uma estrutura organizativa, é uma estrutura, é uma entidade empregadora e adequando a intervenção ao contexto, o trabalho será desenvolvido naturalmente. Uma EPSS, como qualquer outra entidade empregadora, tem a responsabilidade de desenvolver medicina do trabalho, de a ter disponível para os trabalhadores, e nós articulamos com todos e desenvolvemos o projeto numa EPSS, como desenvolvemos numa empresa pública, como desenvolvemos num instituto público, numa autarquia, numa junta de freguesia, desenvolvemos. Nesse caso, a entidade só tem que contactar ou o CRI ou diretamente o CICAD para iniciarmos esse trabalho. Muito bem. Há mais alguma questão? Não temos mais questões até o momento. Não, nem mãos levantadas. Fomos tão esclarecedores assim? Já se estão a despedir, já estou a ver. É? Temos mais uma mão, da Adriana Cardoso. Ok, então dê-lhe a palavra. Pode falar. Adriana, força. Adriana? A Adriana foi só experimentar a mão ou não? Entretanto, deve ter caído, porque ela já não está aqui na percebeu, deve-se ter enganado a levantar a mão. Muito bem, nós também atingimos o horário, não é? Portanto, estamos em cima da hora. Eu acho que mesmo assim conseguimos, foi uma sessão interessantíssima. É sempre complicado trabalhar, como eu disse, estamos a falar de meio laboral
um pouco como outros contextos que são sempre difíceis, sempre uns mais que outros, mas são difíceis de trabalhar. Este é claramente um deles, porque há sempre um misto. Enfim, nós sabemos que em termos de consumo, as pessoas consomem, dizemos sempre isto, por fundamentalmente duas razões: porque lhes dá prazer ou porque lhes alivia o desprazer. E a verdade, o contexto laboral é propício às duas coisas. Por uma, o convívio facilita a aproximação e o uso de bebidas, o convívio entre, não digo em meio laboral, mas conhecemos-nos em meio laboral, convivemos fora dele eventualmente, e portanto isso é sempre possível, e portanto facilitar os consumos. Enquanto penosidade do trabalho pode fazer o mesmo papel. Portanto, há aqui esta relação que depois o empregador e o trabalhador, porque isso lhe pode ser penoso, acaba sempre por ter grandes dificuldades em fazer, pelo menos quando fazemos uma relação direta. O Duarte dizia isso: é difícil fazermos uma relação entre, gostaríamos muito de perceber melhor como é que são os acidentes em organizações em que o risco de acidente relacionado com o consumo de bebidas alcoólicas é maior. Acontece, há aqui diferenças, não há diferenças, não conseguimos perceber isso, e por isso, enfim, é sempre, eu diria, mais difícil trabalhar a área. Seja como for, foi uma belíssima sessão. Eu quero agradecer mais uma vez ao Duarte por ter vindo até nós. Hoje, o Duarte, como os colegas todos de saúde pública, estão de parabéns, quer dizer, finalmente foram reconhecidos pela falta que fazem. A história da Covid traz-nos um pouco isso. Infelizmente porque há Covid, e infelizmente porque os médicos de saúde pública são demasiado poucos para acorrer àquilo que são, ou que foram, que têm sido, que estão a ser neste momento as necessidades de acompanhamento digamos, dos rastreios que são necessários fazer e dos acompanhamentos quer para os positivos, quer para os contactos, e portanto é extremamente difícil. Mesmo assim conseguiu arranjar um tempinho para estar connosco. Duarte, obrigado muito grande e parabéns, enfim, um agradecimento pelo esforço em teu nome, a todos os colegas de saúde pública que têm feito este esforço tremendo nestes últimos dias. Muito obrigado por ter estado connosco. Carlos, mais uma vez obrigado, acho que correu muitíssimo bem, esteve muitíssimo bem, e ficámos a saber que anda por aí pelo país todo a falar nos vários contextos, nem sabe qual é a intervenção mais funda ou mais a sul no concelho de Setúbal, porque ficou ali na dúvida se Sines é Setúbal ou é Beja ou algo assim. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos por estarem connosco, e a Lúcia anunciar-vos-á os próximos momentos. Lúcia, muito obrigado também, muito obrigado à Lúcia e à equipa de formação pela oportunidade, pelo convite que me fizeram. Um abraço. Obrigada. Em nome do CICAD, agradeço ao Carlos Caleta, ao Duarte Brito e ao Dr. Manuel Cardoso por este excelente momento de disseminação de experiências inovadoras, de informação e conhecimento. Assistiram a esta videoconferência 190 participantes. Agradecemos a vossa participação e interesse. E a próxima videoconferência irá ter lugar dia 24 de fevereiro, sob o tema Problemas ligados ao álcool e nutrição. Informamos também que a gravação irá ficar disponível nas plataformas digitais do CICAD dentro de dias. Obrigada.